Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Professor Cleber Paixão. Meus amigos, meus irmãos, é, mais um dia aqui, mais uma quinta-feira abençoada, para a glória de Deus. Você gosta do conteúdo desse canal, aprecia o conteúdo desse canal, então ajuda ele. Como que se faz, professor? Se inscreva no canal. Depois vai ver no vídeo, curte, dá um joinha para que o vídeo chegue a mais pessoas, para que o YouTube entenda que você gostou desse conteúdo. Deixe seu comentário positivo para que o vídeo chegue a mais pessoas. E divulga entre os seus amigos, compartilha. Se quiser ser membro do canal, por um valor ínfimo, você consegue ajudar financeiramente o canal. E também, se quiser, pode estudar teologia comigo. É só entrar em contato, o WhatsApp vai ser o primeiro número que vai aparecer na descrição desse vídeo. Tá bom assim? Então ajude o canal a crescer. Dito isso, meus irmãos, é, eu quero dar pequenos alguns recados antes de nós fazer mais um vídeo aqui para a nossa grande comunidade. Lembrando, meu curso de teologia está em promoção até o final de dezembro. Não perca essa oportunidade, dá um valor pequenininho. Quem está comprando sabe disso, pode colocar aqui nos comentários, sabe que o valor é ínfimo e vale muito a pena. É só me chamar, o WhatsApp está na descrição do vídeo. A promoção vai até o final de dezembro. Aproveite, né? Estudar boa teologia, teologia com conteúdo, e um valor pequenininho. Ninguém vai meter a facada em você, cobrar horrores, né? 300, 400, 500, 1000. Deus me livre de cobrar isso de aluno. Num país que nós temos dificuldade de emprego, num país que nós temos dificuldade de tudo, né? Cobrar um valor desse para que o aluno estudasse boa teologia cristã, eu acho isso um desaforo. Eu não sou adepto dessa ideia de maltratar do povo de Deus. Tem que ser com valor abaixo, bem abaixo mesmo. Tá? Então eu sou adepto dessa ideia. Quem me segue, quem conversa comigo no particular sabe disso, né? Tá bom? Dito isso, meu irmão, e quando você ajuda esse canal aqui, você me ajuda em tudo. Amanhã, se Deus permitir, se Deus permitir, chega uma nova cadeira aqui, né? Porque essa cadeira aqui tá horrível, né? Se eu começo a gravar, ela começa a descer sozinha aqui. Amanhã, se Deus quiser, chega, se Deus permitir, né? Chega uma cadeira novinha pra gente trabalhar, fica melhor aqui. Isso é tudo ajuda de vocês, do canal. Teve um irmão abençoado, sempre me ajudou. Kleber, eu vou te ajudar a comprar uma cadeira, me abençoou, e o resto eu complementei. Tudo é ajuda de vocês, tudo é a mão de Deus na vida de vocês. Eu só tenho que glorificar a Deus e enaltecer o Criador pela vida de vocês. Então continua ajudando o canal, tá bom? E quando você compra um curso meu, você me ajuda também. Entendeu? Você me ajuda a divulgar boa teologia, igual muitos irmãos e irmãs me marcam no Instagram, estão assistindo as aulas, estão estudando método teológico. A maioria dos alunos, quando começa a estudar o primeiro módulo, metodologia teológica, ele já é impactado pela aula. Ele já é impactado pela aula. Então, assim, é muito bom e muito gratificante isso. Já nas primeiras aulas, os alunos já ficam maravilhados com o conhecimento teológico e bíblico. Então, ajude, continua ajudando nós em várias questões. Ah, Kleber, eu não consigo ajudar em nada, mas consegue ajudar orando. Apresenta a nós o amor de Deus, para Deus nos guardar, nos proteger, nos dar saúde, para continuar nessa missão. Como diz o apóstolo Paulo, como bons dispenseiros dos mistérios de Cristo. Como está lá na Sagrada Escritura. Aqui é só nós somos um garçom. A gente aqui tem que ser um dispenseiro, um canal de bênçãos na vida do povo de Deus. Nós não viemos para ser servido, viemos para servir, tá bom? Mas quem veio para servir pede ajuda? É assim, Paulo também pediu ajuda para as igrejas de Tessalônica, a igreja de Corinto. Por que que ele pediu? Porque ele tinha um ministério que ele precisava viajar muito, precisava fazer as coisas, e o povo de Deus ajudava ele. É assim que funciona. As mulheres ajudaram o ministério de Jesus. Quem ajudava Jesus a ficar se locomovendo de um lado para o outro naquele período? Todo mundo que começava um ministério messiânico, ele era ajudado de alguma forma. Uma ajuda, tinha que ter uma ajuda financeira. As pessoas se escandalizam com isso, eu fico impressionado. Quando você ajuda o canal, a gente ajuda. É um canal de bênçãos para as pessoas, né? Tem uma pessoa que passa aqui sempre na rua e ela é uma mulher muito boa pessoa. E Deus preparou já uma cesta de Natal para ela. Para as pessoas que fazem coleta do lixo também, que passam aqui na rua, eles são muito educados. Toda vez que minha esposa está atrasada, que ela acorda lá para colocar o lixo na rua, e eles esperam minha esposa sai toda desesperada para colocar para não perder o dia, né, da coleta do lixo. E eles esperam ela. Então, eles são pessoas boas e merecem um mimo, né, uma ajuda, uma bênção.
Eu vou comprar também, Deus me dando vida, saúde e graça, comprar uma cesta básica para cada um, uma cesta de Natal para cada um. E é isso, a gente tem que ajudar as pessoas. Então, as pessoas me ajudam, eu tenho que ajudar as pessoas. Funciona assim, a vida cristã é assim, não muda, tá bom? Outra coisa, meus irmãos, muitos irmãos ficam preocupados, porque fulano atacou a teologia, ciclano atacou a teologia em tal lugar, ciclano falou mal de teologia em tal lugar, ciclano atacou os mestres em algum lugar. Não, nem liga para isso, são pobres pessoas de alma, de pobreza de alma, são pessoas pobres, pessoas miseráveis, pessoas que carecem de misericórdia e de perdão. A gente não pode difundir o ódio. Deixam elas xingar, elas não sabem o que. Sabe quando Cristo falou na cruz? Perdoa eles, pai, porque não sabem o que falam. Essas pessoas que estão na internet xingando, ou até em culto, até em cima de púlpito, pregando, falando mal de teologia, falando mestres, doutores, eles não sabem, são pobres pessoas miseráveis. Cabe a mim ensinar. Eu tô aqui para ensinar. Vou dar um exemplo. Hoje eu preparei uma aula, não essa que vou gravar agora, que eu estou gravando com vocês, a, talvez amanhã ou no fim de semana, vou preparar, já preparei, né? E vou ministrar uma aula para vocês sobre aquela passagem que Deus colocou na igreja: mestres e doutores, apóstolos, profetas, mestres e doutores. Que tem gente que lê essa passagem e não entende, ou finge que não entende, mas eu vou ministrar essa aula. E aí ninguém mais é inocente. Ninguém mais é inocente. Aí se a pessoa atacar mestre, doutor no púlpito, é o problema dele. O problema dele com Deus. Entendeu? Então, a gente não deve ficar tentando ter mágoa ou tentar guardar alguma tristeza. Não, irmão. A gente tem que ter um coração limpo. A gente não pode guardar mágoa de ninguém. Tá bom? Dito isso, hoje é mais um vídeo da série sobre o Natal. Lembrando, eu tenho uma playlist sobre o Natal aqui nesse meu canal. Tem lá uma live, tem vários outros vídeos falando sobre a encarnação, falam quem é o bonachão Papai Noel, que eu também não acredito, ninguém acredita. É um produto, né? É um construto social, um construto político, é um construto neoliberal. E lá eu falo quem é e tudo mais, que todo mundo fala, 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 mas ninguém explica direito quem ele é. Tá bom? E ministro lá uma aula. Tem várias aulas. O ano passado eu ministrei sobre o Natal, várias coisas lá, estão muito interessante. Então, o que que você faz? E esse ano, agora, nesse mês, agora, gravei mais duas. Estão lá já, né? Estão lá. Então, aproveite. É uma playlist gigante que tem várias coisas lá falando sobre o Natal. Você tira todas as suas dúvidas. Não fica sendo penado ou enganado por ninguém, tá bom? Então, hoje é o terceiro vídeo, mas antes de começar esse terceiro vídeo, muitos perguntaram pra mim, se a pessoa falar assim pra mim, Kleber, Feliz Natal, o que eu respondo? Fala Feliz Natal pra ele. Não seja um crente chato, porque as pessoas já acham que a gente não aceita, porque a gente acha que é pedante, chato, acha que é melhor que todo mundo, não, que só nós não falamos Feliz Natal, né? Só nós não falamos Feliz Natal. Se o meu vizinho me encontra, fala Feliz Natal, vizinho, eu vou falar pra ele, não, valeu, Deus abençoe. Ele não vai entender, por mais que eu tô falando Deus abençoe pra ele, ele não vai entender. Ele vai entender que eu não tô querendo desejar Feliz Natal pra ele. Ou vai entender que eu sou um chato pedante. Ou ele vai lembrar, é crente da congregação, é chato. Acha que é melhor que todo mundo, que só ele vai se salvar. Aí vai chamar eu de seita e tudo mais. Então, se um vizinho falar pra mim Feliz Natal, eu falo pra ele Feliz Natal também. Deus que te abençoe. A época de nós sermos chato, irmão, pedantes, no meio da vizinhança, já foi. A Sagrada Escritura diz que a gente, se possível for, tende paz com todos os homens e viver uma vida calma e piedosa e pia. Está na Sagrada Escritura. Então, por que que eu tenho que arranjar confusão com os meus vizinhos? Por que que eu tenho que ser o chato? Por que que eu tenho que ser o chato pedante? Ah, vai ter um amigo secreto lá. Ó, eu não participo porque eu sou da congregação. Não, mas tu não vai participar, não. Eu não participo. Tem algum pecado em trocar presente? Não tem. Mas não, eu sou o chatão, eu sou da congregação, eu sou muito perfeito, que eu vou para o céu porque eu sou da congregação. Gente, pelo amor de Deus, toda vez que eu tava trabalhando, eu trabalhei no Itaú, JP Morgan, trabalhei também no Banco Votorantim, trabalhei em grandes empresas. E todas elas, trabalhei na Casa Bahia, todas essas grandes empresas que eu trabalhei, todas elas, graças a Deus, todas elas eu participei do Amigo Secreto, final do ano, brincadeiras. Por quê? As pessoas falam, nossa, teve até amigos meus que foram congregar comigo e falavam assim, ó, eu vou congregar com você porque você não é chato. Você é um crente da congregação, mas não é chato. E você é um camarada educado e você é amigo de todo mundo aqui, participa com a gente. Então a gente vai lá na igreja com você.
A gente quer saber que igreja que você vai. Quantos que eu levei pra igreja assim? A gente tem que ser bom, dar bom testemunho, gente. Ser luz do mundo e sal da terra. Tem gente que acha bonito ser chato, pedante, ninguém gosta dele. Ninguém é amigo dele, ninguém gosta dele. Não, gente, tem que ter paz com todos os homens. Tem mais um recado, tinha esquecido disso, isso é importante, porque, lembrando, gente, lá na igreja do Brás é uma empresa, né? A congregação é uma empresa, ela tem CNPJ, ela precisa ter funcionários para trabalhar no decorrer do dia. E o Brás está pegando jovens aprendizes. Então, se você tem um filho aí que quer trabalhar como jovem aprendiz, aí mora aqui em São Paulo, o Brás está pegando. E você tem que ter até sábado, se quiser mais informações, me chama no WhatsApp, eu passo para você. Tá pegando jovem aprendiz e se você tiver interessado, tem que mandar o currículo até sábado. Ó, deixa eu ver aqui. O processo de seleção para jovens aprendizes estava previsto para janeiro de 2026. Porém, foi antecipado, será em dezembro, ou seja, anteciparam vai ser em dezembro. Então, o prazo para o envio do currículo é até o próximo sábado, até sábado agora, tá? 20 de dezembro. Eu tenho um e-mail, não vou poder falar aqui no ar, mas é importante a gente divulgar isso. Tem muitos irmãos aí que o filho tá só jogando videogame, fazendo um monte de coisa e não tá trabalhando e o pai quer que ele trabalhe. O jovem aprendiz é a porta de entrada. Você dá. O meu filho, talvez esse ano não consiga, mas próximo ano eu já vou colocar ele como jovem aprendiz em alguma coisa. Em alguma empresa aí eu vou agilizar para ele trabalhar. Tem que trabalhar. Então, isso é importante. Se você se você tem um contato, manda direto. Se não, me chama no WhatsApp, eu passo o e-mail, tá bom? Eu passo o e-mail para vocês formalizarem um currículo. Monte um currículo bonitinho, irmãos. Mesmo que é jovem aprendiz, não tem experiência nenhuma, monte um currículo. Os objetivos gerais, objetivos específicos de que a pessoa quer, as qualidades que aquela pessoa tem. Ah, ele é focado. Coloca lá um currículo bonitinho e ore a Deus. Quem sabe Deus abre essa porta de emprego, né? Trabalha e trabalha na instituição a qual pertence. Isso é muito bom. Então aproveite essa oportunidade, tá bom? Dito isso, meus irmãos, e eu vou orar e desejo boa sorte para todos. E quem conseguiu, depois até deixa aqui nos comentários, ó, Deus abriu a porta. E eu fico feliz quando Deus abre uma porta de emprego na vida do povo de Deus. Tá bom? Dito isso, vamos para mais uma aula hoje continuando sobre o Natal, nosso terceiro vídeo, depois encerramos, tem outros assuntos a falarem. Ah, Hoje nós vamos falar na perspectiva de um historiador, sobre o Natal, de um historiador. E esse historiador, ele não é cristão, ele é ateu. Era ateu. Então, esse historiador, ele tem um senso crítico e ele, mesmo assim, não enxergou o Natal como algo ruim. Um historiador ateu, não é cristão. Então, você poderia ligar, ele está usando um monte de teólogos cristão, um monte de historiador cristão. Não, agora dessa vez eu vou usar um ateu para mostrar para você que essas informações que tem aí na internet é uma baita de uma baboseira. Então, esse vídeo hoje seria um checkmate nesse assunto sobre o Natal. É paganismo, é bobeira pagã, veio do Babilônia, veio lá da Cimeris, veio lá do Nimrod, isso é tudo baboseira de internet, de gente louca, de uma novela que foi propagada por um testemunho de Jeová. Ou seja, a pessoa acredita numa novela contada por um testemunho de Jeová, mas não acredita num discurso cristão. É impressionante isso. A pessoa veio até nos comentários aqui no meu vídeo e ele veio dar valor para um discurso da testemunha de Jeová que acha que nós não somos de Deus, que todo mundo que não for da testemunha de Jeová não vai para o céu, mas não acredita na teologia cristã. Olha que loucura, olha como o inimigo engana as pessoas. Mas esse vídeo aqui é para ajudar você, para você não cair nesse engano da internet, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Opa! Compartilhando. Então vamos lá? Vamos para mais essa aventura? Deixa eu beber água e bora lá. Então, o Natal como construção histórica e identidade cultural. Hoje nós vamos trabalhar com história, com antropologia, com sociologia, não só numa questão teológica. Teológica, nós trabalhamos no primeiro e no segundo vídeo, construções exegética, teológico. No primeiro vídeo trabalhamos o texto bíblico exegeticamente. No segundo trabalhamos reformadores, pais da igreja, trabalhamos muita coisa interessante. Tá bom? Hoje nós vamos trabalhar no campo antropológico, sociológico, histórico, tá bom? E dito isso, bora lá. Então vamos fazer uma leitura a partir de Paul Veyne.
uma análise histórica da celebração natalina através da obra Quando o Nosso Mundo se Tornou Cristão. Um livro, ele já está esgotado, mas eu tenho ele em PDF. Se você se interessar pelo livro, me chama no WhatsApp que eu passo. Porque, ou seja, o que eu vou falar aqui tem fundamento de leitura. É um autor que existente, não é fantasia, não é vozes tiradas da minha cabeça. Quando o Nosso Mundo se Tornou Cristão, do Paul Vane. Explorando como o Natal transcende reducionismos contemporâneos e se revela como uma construção cultural resiliente e significativa. Olha que interessante, a gente não vai se fundamentar em reducionismo. Ah, era uma festa pagã. Ah, era paganismo. Ah, é bobeira. Que isso também é uma baboseira, gente. Casamento é uma festa pagã. Colocar aliança no dedo também é um costume pagão. Fazer barba, cortar cabelo curto, é costume greco-romano. Fazer a barba também, depilar o corpo, é um costume pagão. Olha que interessante. Fazer exercícios físicos também é um costume pagão. Se a gente for levar a sério, a ideia da festa do casamento também é um costume pagão. Então, esse negócio de é costume pagão, a gente não vai fazer nada na vida. Então, a gente toma muito cuidado com esses argumentos. Ah, é paganismo. A pessoa não sabe nem o que quer dizer pagão. Mas, bora lá. Bora lá. Então, nós vamos fazer uma delimitação do problema historiográfico. Qual é o problema que está girando em torno de tudo isso aqui? Né? Vocês vão delimitar. Na área acadêmica, delimitar o assunto é resumir o assunto, é diminuir o assunto. Não falar muita coisa, falar muito de muita coisa. É diminuir o assunto, é delimitar o problema. Bora lá? Então vamos lá. O Natal ocupa um lugar central na cultura ocidental. Ponto, isso é fato. Mas enfrenta reducionismo. É símiles, festa pagã, veio da Babilônia, foi Constantino que criou, porque foi ele que criou a Igreja Católica, essas baboseiras. É porque o Constantino é o maior gênio de todos os tempos. O Constantino criou a Igreja Católica, o Constantino criou na cabeça dos doidos. Ele criou a Igreja Católica, o Constantino criou a Trindade, o Constantino criou o Natal, ele criou tudo. Então dá um prêmio Nobel para esse Constantino. Então existem esses reducionismos que não têm força histórica, bibliográfica, teológica, acadêmica, histórica. Não tem fonte na realidade. É a invenção da cabeça dos doidos que tem por aí. Reducionismo constante é visto como sobrevivência acrítica do passado, ou é vista como sincretismo artificial ou mero fenômeno consumista, porque as pessoas acham que é um sincretismo religioso, que não é, igual eu falei esse dia no meu cabeleireiro, sincretismo religioso não é o que foi acontecendo no Natal, porque sincretismo é uma mistura de religião e é proposital você misturar a sua religião com a outra religião, e aí daquela mistura sai praticamente uma religião híbrida, né? Então, e é tendenciosa e é intencional, e o Natal não é assim. Vamos falar isso daqui a pouco. Ela também não é mero fenômeno consumista. Natal não é para você ir lá encher a cara, né? Como hoje em dia as pessoas fazem, né? No dia do Natal, bebe, 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 enche a cara, ficam bêbados. Se você tem o Natal, a véspera do Natal, e no outro dia, que é o dia do Natal mesmo, você olha nos jornais, vê tantas pessoas bêbadas, acidentes de carro, as pessoas se embriagam. Isso não é Natal, gente. Isso é secularismo usando uma data específica do calendário cristão como motivo para encher a cara e beber e cair no pecado. Mas isso não é Natal. Então não confunda com um mero fenômeno consumista. Essa perspectiva ignora sua profundidade histórico-cultural, que é isso que nós vamos falar aqui hoje. Tem uma profundidade histórico-cultural. Nós já falamos da profundidade bíblica, já falamos da profundidade teológica histórica, e hoje nós vamos falar de uma questão histórico-cultural. Isso que é importante para a gente pensar. E propomos uma defesa histórica do Natal através do Paul Vane, historiador francês, ateu, especialista no mundo romano. O camarada manjava tudo do Império Romano. Então não é o Kleber. Eu não concordo com o Kleber. Igual ontem, um doido da internet falou assim: eu não concordo com a sua teologia. Calma aí. A teologia não é minha. A teologia é teologia cristã. Eu sou um teólogo que reflito a partir da revelação, a partir do que foi revelado na Sagrada Escritura. A teologia não é minha. Eu não invento teologia. Então as pessoas não sabem o que é teologia, ficam falando besteira nos comentários. O outro lá falou: eu não concordo com você, não gosto de você.
Aí eu entrei no perfil da pessoa, a pessoa é um coach, né? Lá ele estava divulgando um livro, ah, ah, os 10 hábitos da pessoa muito mais eficaz. Né? Porque tem um livro, né, das pessoas mais eficazes, os 10 hábitos das pessoas eficazes, tem o mais eficaz, porque o primeiro não deu conta, né? Então você sempre tem que ter um guru que dando respostas, é o chamado livro de autoajuda. O livro de autoajuda ajuda quem? Só o autor, porque não ajuda ninguém. Porque cada vida é uma vida, ela é subjetiva. O que deu certo para um não deu certo para outro. Eu nasci praticamente, Deus colocou nesse mundo, parece que é para ser teólogo mesmo. Tem hora que eu reclamo, eu podia ter sido engenheiro, eu poderia ter sido médico, mas não nasci para coisa. Eu fui bancário, gente, mas eu não nasci para ser bancário, ganhei muito dinheiro. Mas eu não nasci para ser bancário, não nasci para trabalhar com fundos de investimento. Eu trabalhava para ganhar dinheiro, mas não nasci para coisa. Eu nasci para dar aula. Eu nasci para ministrar. Agora, hoje mesmo, uma pessoa falou: Eu não gosto de você. A pessoa escreveu, mas é inegável que você tem uma didática. Ou seja, eu não concordo com você, mas você tem didática, você é professor, você tem. Ou seja, a própria pessoa que não gosta, ele elogia. Então, eu nasci para isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com muita coisa que a gente quer impor pra gente. Não, eu nasci. Então, o guru, né, do coach, né, que ficam fazendo livros de autoajuda, que só ajuda o autor. E ela é muito subjetivo, gente. A gente tem que pensar muito bem antes de ficar comprando essas ideias de autoajuda. Deu certo pra uma, não deu certo pra todos. Não vai dar certo pra todos. Não é porque na vida de um deu certo que vai dar certo pra todos, tá bom? É isso aí. Então vamos fazer sobre o historiador francês ateu, especialista no mundo romano. Sua análise revela como o cristianismo transformou organicamente a cultura romana. A cultura romana foi impactada pela fé cristã. Mudou a cultura romana. Gente, houve uma mudança drástica no Império Romano. Então não foi, o cristão tá ali bonitinho, aí o cristão vai falar assim, puxa vida, eu vou adquirir alguns costumes romanos para mim. Deixa eu adquirir aqui. Deixa eu pegar essas festas pagãs e para mim adquirir aqui. Não houve isso. Houve uma mudança na cultura romana. A cultura romana foi subjugada pela cultura cristã. Revela como o cristianismo transformou organicamente a cultura, legitimando culturalmente as celebrações como o Natal. Então o cristianismo subjugou a cultura dele e falou: ó, e agora a festa do Natal é festa cristã. Não foi uma ordem do Império Romano. Foi um construto de uma cultura subjugando outra cultura, ou moldando outra cultura, ou impactando outra cultura. Porque é aquela velha história, não é o mundo que impacta é a igreja que impacta o mundo. Hoje em dia, infelizmente, em questões de instituição, o mundo está impactando a igreja, em vez de a igreja impactar o mundo. Porque a igreja quer imitar mais o mundo do que propriamente o mundo vir imitar a nós. Então, a igreja, vamos supor, em vez de mostrar para o mundo que o Natal é uma festa cristã, que tem que celebrar, o que a gente fala? Não, não, a gente concorda com os ateus, fala que o Natal não é uma festa cristã, e aí nós usamos a festa, falamos de Papai Noel, gosto de ouvir uma igreja que vai ter o Papai Noel, vai ter não sei o quê. Ou seja, não é, já tá deixando, isso não é cristão. Papai Noel não é cristão. Vai ter Papai Noel, vai ter não sei o quê, mas não é cristão. Eu não falo de teologia na minha igreja, eu não quero teologia na minha igreja. Eu não quero a festa natal cristã na minha igreja, mas o Papai Noel vai ter. Você tá entendendo como que a loucura? Então, ou seja, não é o mundo que, não é a igreja que está impactando o mundo, é o mundo que está impactando a igreja. Aí você vai descobrir o porquê que em certas igrejas as pessoas aceitam teologia. É esse que é o problema. Eu não aceito o Natal porque é uma festa pagã. Mas no dia do Natal enche a cara. Igual eu soube, né, de uma situação. As pessoas falam que não comemoram o Natal porque é festa pagã, porque eles são cristãos. Mas na data encheram a cara. Então, assim, não entendi. Então, e por que não foi congregar? Por que não foi pra igreja? Já que é uma festa pagã, não quero ir. Então eu vou pra igreja. Não, foram encher a cara. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e parar com essas hipocrisias. O Natal não é uma invenção fraudulenta, não é uma fraude, mas é uma, isso é a frase do Paul Vane, mas é uma construção cultural resiliente. Ele é produto da transformação orgânica do mundo romano pelo cristianismo. O mundo romano foi impactado pela fé cristã. Foi impactado. Tá bom? Consegue entender isso? Consegue compreender isso? Consegue entender qual foi o fenômeno? Que o fenômeno não só foi um construto de teologia e tudo mais,
Não só foi um adendo ao calendário litúrgico cristão, mas foi simplesmente uma mudança de mentalidade. A cosmovisão cristã impactou e transformou a cosmovisão romana. Olha que interessante, gente. Então hoje nós vamos falar de uma abordagem histórica e não teológica. Não vamos trabalhar com teologia, vamos trabalhar com história, vamos trabalhar com história, com antropologia, com sociologia, com ciência da religião. Olhar a religião no olhar mais abrangente. E a fonte é o Paul Vane, é um ateu. Por que eu escolhi um ateu? Para depois não falar, não, ele escolheu só teólogo que defende o Natal, então vou escolher um ateu que fala que o Natal não é a ideia de um paganismo dentro do cristianismo. E o método? Análise cultural. Vamos fazer uma análise cultural, tá bom? Bora lá? O Paul Vane, contextualização intelectual. Quem foi Paul Vane? Paul Vane, 1930 a 2022, foi professor no prestigioso College de France, que foi vários grandes intelectuais que deram aula lá. Reconhecido por sua abordagem crítica da história romana, e ele foi influenciado por Michel Foucault e desenvolveu métodos inovadores de análise histórica. Então ele desenvolveu vários métodos de análise da história. Ele era um ateu, confesso. Vane não escreve como um apologeta do cristianismo, ele não é um defensor do cristianismo. Então ele não manipulou o construto de pesquisa dele. Não houve uma manipulação, houve ali critérios rígidos de historiografia. Mas como historiador fascinado por um problema central, qual era o problema central que ele estava fascinado? Ele tinha um problema central para pensar ali. Presta atenção, como e por que o cristianismo triunfou culturalmente no Império Romano. Como que aconteceu? Gente, era o Império Romano, era a cultura greco-romana. E como o cristianismo prevaleceu sobre essa cultura? Essa é uma pergunta que ele tinha. E eu diria para você que é uma pergunta minha também. É uma pergunta de muitos historiadores e de muitos teólogos. Nós, como teólogo cristão, temos uma ideia. Foi a cosmovisão, o impacto da fé, da graça do Filho de Deus sobre uma cultura romana, uma cultura pagã. Olha que interessante. E o método que nós vamos usar é o método historiográfico, recusa explicações simplícitas. A ideia aqui é recusar explicações simplistas, baseadas em coerção política e manipulação ideológica. Chega de ideologia. Ah, foi o Nimrod. Ah, foi porque é da símiles. Ah, da Babilônia. Não é nada disso. O foco de análise, transformação cultural profunda do imaginário, valores e práticas sociais. Então, o imaginário e as práticas sociais do Império Romano foi mudado, porque um outro imaginário invadiu o imaginário romano. Olha aí. Contribuições únicas, perspectiva secular sobre o triunfo do cristianismo no mundo antigo. Nós vamos ter um olhar aqui de uma perspectiva do secular, do ateu, como que o cristianismo impactou o mundo antigo. O cristianismo como transformação cultural do mundo romano. Para Vane, o cristianismo não se impôs por violência. Não foi uma violência que o cristianismo impôs. Não foi por uma violência institucional. Não foi o imperador romano, Constantino, que determinou tem que ter o Natal. Não foi uma imposição institucional, mas por uma mudança profunda de imaginário, valores e práticas sociais. Então a mudança foi na mentalidade, no imaginário romano, que eles tinham as suas mitologias, as suas crenças, os seus deuses, mas agora a mentalidade mudou porque veio uma nova crença, uma nova mentalidade, uma nova cultura. Essa perspectiva revoluciona a nossa compreensão de como as religiões moldam civilizações. As religiões, elas moldam civilizações, gente. Todo o Ocidente, ele foi marcado pela a religião cristã. Todo o Ocidente. Hoje, o Ocidente está em decadência porque nós vivemos um pós-cristianismo, principalmente na Europa. Você vê na Inglaterra, você vê, ó, tem ateus como Richard Dawkins, que ele se diz cristão cultural, porque ele acha que o Islã é um perigo para a cultura da Inglaterra. Para a sociedade. Por quê? A Inglaterra está sendo islamizada. A Espanha está sendo islamizada. O Islã está crescendo, não. Ou seja, muita gente da Europa não acredita mais na existência do Deus cristão. Então hoje o Ocidente passa por uma crise.
e necessidade de novo evangelismo, que já também está sendo difícil como evangelizar o Oriente. Muito difícil, gente. Se chegar num europeu e falar, acredita em Jesus, dependendo do país, ele te escracha. Ele fala um monte para você. Ele não aceita o que você vai falar. Porque eles passam por um mundo secular, onde essa nova geração não acredita mais em Deus. Ele acha que a crença no Deus cristão é fantasiosa, é um mito, é uma mentira. Mas naquela época o cristianismo moldou o Ocidente, porque ele mudou a mentalidade ocidental. O cristianismo, como diz Paul Vane, o cristianismo não venceu porque fosse verdadeiro na mentalidade dele, porque nós sabemos que é o verdadeiro, mas ele dizendo, não foi porque foi verdadeiro, mas porque foi acreditado. Porque alguém anunciou que o cristianismo se autoproclamou, anunciou que ele era, e a cultura que recebeu falou, puxa vida, isso é diferente. Eles acreditaram no que foi dito. Porque o cristianismo é uma religião de proclamação. A ideia de que como vão crer se ninguém... O próprio Paulo fala, como que vão crer se ninguém prega? Se ninguém anuncia, bem-aventurados os pés daqueles que trazem boas novas. Então houve missões onde todos estavam falando a boa nova. Encontrava alguém? Boa nova. Encontrava um pagão? Boa nova para todos. E essa boa nova, ela foi acreditada. O campo do verossímil cultural. As religiões operam no campo do verossímil cultural, não da comprovação empírica. A religião não quer provar empiricamente que ele está falando é verdadeiro, mas da verdade cultural. O mundo antigo estava habituado a narrativas sagradas. Existiam várias narrativas sagradas. Tinham mitos fundadores e festas religiosas. O mundo inteiro tinha festas religiosas, mitos fundadores. Tá tudo tranquilo. O cristianismo não rompeu com essa lógica. Ele não rompeu. Ele também tinha. Só que ele reorganizou-a. Ele deu uma nova organização para esses mitos fundadores, essas festas religiosas, falando, eu vou te explicar para você o fundamento dessa festa. Não foi uma imposição, vou mudar. Ele mudou a crença das festas, dos mitos fundadores. Essa reorganização foi profunda e duradoura, transformando permanentemente a estrutura civilizacional ocidental. Conceito-chave aqui, abre aspas, os cristãos inventaram uma religião, mas toda religião é uma invenção coletiva. Aqui a invenção significa produção simbólica compartilhada. Não é invenção de inventar algo que não existia. É produção simbólica compartilhada. Eu compartilho o que eu creio, os meus símbolos, as minhas crenças, os meus mitos, ou seja, as minhas narrativas. Quem é meu aluno sabe que não é mito no sentido pejorativo, mas é mito no sentido de mitose, de narrativa. Eu compartilho meus mitos, as minhas narrativas, os meus símbolos, as minhas crenças, eu compartilho com você. Então é uma invenção compartilhada, significa produção compartilhada, capaz de gerar pertencimento, memória e identidade. O mundo romano começou a se identificar como cristão. A memória romana começou, em vez de pensar nos seus mitos fundadores, começaram a pensar nas crenças cristãs. E eles começaram a se sentir pertencente à fé cristã. Se o cristianismo se estruturou por meio de práticas culturais compartilhadas, as festas cristãs, incluindo o Natal, não são acréscimos tardios e irrelevantes, mas meios centrais de consolidação cultural da nova fé. Ou seja, as festas, incluindo a festa do Natal, elas não são um acréscimo tardio, ou seja, não foi lá século IV, século V, foi Constantino que inventou. Mas são meios centrais de consolidação cultural da nova fé. A nova fé está bem estabelecida e ela começa a se consolidar nas festas antigas, dando um novo significado para ela, ressignificando aquelas festas. Olha que interessante. Exemplo disso já no primeiro século, quando perguntavam para Paulo a respeito dos fracos na fé e os fortes na fé, se o fraco na fé ele comia carne sacrificada ao ídolo, foi perguntado para Paulo. E por quê? Porque naquela época tinha as carnes sacrificadas ao ídolo e depois se vendia no mercado. As pessoas iam comprar e aí tinha alguns incautos que perguntavam: essa carne que você está vendendo foi oferecida a ídolo? Aí a pessoa falava, aí a mente dela, a consciência dela foi mudada. Aí ela falava, então não posso comer, então não comia, não podia comprar. Paulo fala, não, todo alimento é de Deus. Se você render graças, é de Deus.
Aí fala, se você for no mercado, não pergunte de onde veio a carne. Paulo tá falando lá, não sou eu, tá? Paulo tá falando. Se você for comprar a carne lá, não pergunte de onde veio. Mas se você perguntar e a pessoa falar, aí você já, sua consciência foi atingida. Olha a mudança de mentalidade. Olha a compreensão do que ele tinha. Porque Paulo fala, o ídolo não é nada no mundo. Ele está dizendo, o ídolo não é nada, é um construto humano, não é nada, é uma bobeira humana. Não tem valor intrínseco, não tem um valor empírico. Não, é um ídolo. Olha a mentalidade da fé cristã já moldando uma cultura que era do Império Romano, Império Greco-Romano. Tá bom? É isso aqui. Bora lá. O 25 de dezembro é o problema do sincretismo. Isso é um problema terrível no mundo evangélico, né? Porque as pessoas entendem muito errado sobre isso. A crítica comum. Uma objeção recorrente afirma que o Natal seria mera cópia. Isso aí muita gente fala. Muita gente doida fala na internet. Mera cópia da Saturnália romana ou do culto ao Sol Invictus, né? Muita gente acha isso. Essa crítica pressupõe que ressignificação equivale a falsificação. Ou seja, as pessoas acham que dar novo significado é falsificar. Falsificar é uma coisa, gente. Fazer uma cópia falsa de algo. Ressignificar é dar novo significado. Ou seja, deixa de ser pagão e se torna cristão. Vane oferece uma leitura historicamente mais sofisticada, contextualizada nas práticas culturais do mundo romano. Diz ele, os antigos não viam contradições em celebrar vários deuses, nem o reutilizar ritos. Ou seja, para os antigos, existia um rito lá. Você pegar aquele rito e dar um novo significado para aquele rito, mudar aquele rito, para eles naquele período, segundo Paul Vane, não, e historiador, gente, não é o Kleber, é um historiador grande, em alta patente. Ah, mas Kleber, eu não ligo porque o Paul Vane falou. Então é aí que complica, porque se você não liga, ninguém liga. Você não liga para nada, você não liga o que está na Bíblia, você não liga o que o historiador fala, não liga o que o teólogo fala. Você está no campo do achismo, você está no campo do autodidata, que você está no campo do gnóstico, que acha que sabe tudo. Não dá, aí a discussão acabou, aí não tem como. Não tem discussão. Quando a pessoa fala assim, ah, Kleber, porque tudo me foi revelado, aí acabou a discussão. Não tem discussão. A pessoa falou que foi Deus, ele, né? A gente no mundo da filosofia da religião, a gente fala, quando a pessoa fala, ó, vamos discutir, mas o meu parecer é porque foi tudo me revelado. Quando você falar isso, aí acabou, porque eu não tenho como provar que se essa revelação é de Deus ou não. Não tem como, porque é muito subjetivo. Pode ser uma mentira, pode ser uma verdade, não dá, acabou a discussão. Agora, quando nós estamos falando aqui, não estamos falando no campo do empírico, do pensamento, da cultura, das áreas acadêmicas, é nesse campo que nós estamos discutindo. Então, quando eu cito uma autoridade, não é porque, discurso de autoridade. Não, é mostrar que existe bibliografia de gente pesquisando e é dar valor para o pesquisador, mesmo que ele fosse ateu. Ele é um baita de um pesquisador. Ah, Kleber, eu não concordo com ele. Faz o seguinte, se forma, vai lá e faz melhor do que ele. E aí você vai lá e refuta ele. Então, bora lá. Então, Vane oferece uma leitura historicamente mais sofisticada, contextualizada nas práticas culturais do mundo romano. Pluralismo romano. O mundo romano era estruturalmente pluralista em práticas religiosas. Então havia várias práticas religiosas, vários ritos, vários templos, várias adorações. Incorporação cultural. Reutilizar datas, símbolos e ritmos festivos era a prática normal. Era a prática normal. Reutilizar, dar novo significado para festas, ritos, datas especiais, era super normal. O que o cristianismo fez não foi nada de surpreendente no sentido de dar um novo significado. Ah, ele pegou uma festa pagã. Não, não é. Você deu um novo significado, já não é mais pagã, é da sua religião. É igual quando as pessoas falam assim, um exemplo bobo que eu sempre dou. Ah, a televisão é do diabo, né? Antigamente diziam, né? Até era ensinado em cima do púlpito. Tem gente que fala que não era, mas era ensinado em cima do púlpito. Porque eu lembro muito bem e eu tenho testemunha disso. Que a televisão era do diabo, que a televisão era do inimigo. Aí eu falo, não, a televisão não é do diabo, é minha. Eu comprei, eu que paguei, não é do diabo, é minha. As pessoas falam assim, a praia é do diabo. Na praia não é do diabo, a praia é de Deus. Quem criou foi ela, foi Deus.
Então é de Deus. Então, assim, sabe, as pessoas. Então, a partir do momento que uma religião vai lá, pega aquele rito e dá um novo significado, não mistura o rito. Não faz o seu rito misturar com o outro. Você pega o rito e muda o rito, dando um novo significado pro rito. Colocando um outro mito em cima daquele rito. Em cima daquela data festiva, em cima daquela festa. Aí ela deixou de ser pagã, se tornou cristã. Ressignificação. O cristianismo não aboliu o calendário. Ele não aboliu a data do calendário. Ele reinterpretou. Ele deu uma nova interpretação. Ele não aboliu do calendário aquela data. Ele deu uma nova interpretação para a data. Você viu como funciona? A escolha do 25 de dezembro não deve ser lida como fraude, mas como estratégia cultural da tradução, da tradução simbólica. Converte-se não significava abandonar toda a cultura anterior, mas reinterpretá-la dentro de um novo marco de significados. Vamos falar de novo. A escolha do 25 de dezembro não deve ser lida como uma fraude. Não era uma fraude, não foi uma fraude, foi um engano. Mas ela deve ser lida como uma estratégia cultural de tradução simbólica. Ou seja, você deu um novo significado simbólico para aquela data. Ou seja, converter-se não significa abandonar toda a cultura. Você não abandona toda aquela cultura antiga. Mas ela reinterpreta, ela dá uma nova interpretação. O prefixo re é um prefixo de repetição. Reinterpretar, dá uma nova interpretação. Dentro de um novo marco de significado. É um novo marco de significado. É um outro significado. Não é um significado pagão. Porque se para a antiga cultura pagã significava uma coisa, para o cristão significa outra. Todo mundo sabe que a data é simbólica. Todo mundo sabe que ele nasceu literalmente, porque a Bíblia não fala 25 de dezembro. A data é simbólica. E foi uma mudança cultural própria. O cristianismo fez proposital. A fé cristã fez de forma proposital. Eu não sei qual é a dificuldade de entender isso. De ficar. E aí fica ensinando as pessoas a demonizar o 25 de dezembro, sendo que é uma festa cristã. Aí o que acontece? Aí tu fica chamando a igreja de seita. Porque é uma seita, porque é do demônio, porque é do inferno. É isso. Para com essa mania, gente. Para com essa bobeira. Tá bom? O Natal é um exemplo clássico de hegemonia cultural construída por ressignificação. O cristianismo se tornou hegemônico, uma religião principal, porque ele deu um novo significado para a cultura. É um fenômeno amplamente estudado na antropologia da religião e não uma falsificação histórica. Então, esse fenômeno de dar uma nova significação e se tornar hegemônico é estudado na antropologia da religião, que é uma matéria dentro da minha matéria, que é a ciências da religião. Não sei qual a dificuldade de entender isso. Sinceridade, eu não sei. Isso aqui, ó, essa aula tá tão simples de entender. E até uma pessoa que não seja acadêmica, vamos supor que seja analfabeta, ou seja uma pessoa de analfabeta funcional, que só sabe ler e escrever, exemplo. Ele tá assistindo essa aula, ele tá entendendo o que eu tô falando. Ele tá entendendo. Não tem dificuldade. Ele vai entender o que eu tô falando. Mas eu tenho certeza que no comentário vai vir gente xingando. Ah, não tá na Bíblia, porque sempre tem um bobão. Sempre tem um bobão. Gente, tem muita gente babaca, muita gente bobona. Você dá uma aula, mas não tá na Bíblia. As pessoas escrevem. É muito bobeira, muita baboseira. E aí você vai entrar na conta da pessoa, é uma conta fake, uma conta inventada, cheia de mentira, ou é coaching, é pessoa doida, ou é pessoa psicopata maluca. Então, não sei, sinceridade eu não sei. Eu não sou adepto, gente, no meu canal aqui acadêmico, técnico, não sou adepto de manter comentários diabrados, de comentários maldosos, comentário diminuindo, desmerecendo ou a minha pessoa ou o que eu estou divulgando. Porque o que eu estou divulgando é teologia cristã, é fé cristã. Então, contra fé cristã, eu não admito nenhuma heresia. Então, a pessoa vem com textos gigantes nos comentários dos meus vídeos, né? Tentando lacrar. Aí você vai ler 3 frases do texto, já é uma heresia. Eu vou lá e excluo. Não dá. Não sei como as pessoas acham que. Mas escreve, dá engajamento. Então, engajamento fundamentado em heresia, então meu canal não vai ser engajado. O meu engajamento tem que ser pessoas que olham o meu vídeo
e curtem o vídeo e gostem do vídeo. E fala, realmente é acadêmico, realmente é teológico, realmente eu aprendi, realmente eu entendi o conceito. É isso que eu glorifico a Deus. É quando a pessoa fala, eu assisti o seu vídeo e eu entendi. As pessoas me chamam no WhatsApp, Kleber, acabei de assistir o seu vídeo no YouTube e eu entendi o que foi falado. Aí eu glorifico a Deus. Falei, pronto, minha missão foi cumprida. Tá bom? Então vamos lá. O Natal, corpo social e moral cristã. Uma nova sensibilidade moral vem e enfatiza que o cristianismo triunfou porque ofereceu uma nova moral relacional centrada no cuidado, na infância, na fragilidade e na caridade. O cristianismo introduziu uma nova sensibilidade moral no mundo antigo. No mundo antigo, o que era importante era poder. Poder. Né? O que era importante é poder. Poder total. Era pomposidade. O imperador, quando vencia uma guerra, era pomposo, era festas e mais festas, à base de bacanais, festas regadas à sexualidade, a muita coisa. E aí o cristianismo vem com uma moral é, fundamentada no cuidado, né? Maria, o que há de nascer é o Filho de Deus. Cuida bem, porque o que você vai cuidar é Deus. Não é que ele é o Deus, ele é Deus, o Deus homem. Já vi gente tentando explicar, até o vai lá te explicar, se enrolando todo. Não, gente, o que foi gerado no ventre de Maria é Deus. Ela é mãe de Deus porque o que foi gerado dela é Deus. O verbo se fez carne e o verbo era Deus. Ponto, é só falar isso. A pessoa fica inventando. Então, as pessoas não entendem teologia. No caso, o camarada é bom de hebraico, bom de um monte de coisa. Mas quando vai na dogmática, só fala besteira. Então, é Deus. Então, você tem que cuidar. Ó, o Deus se fez frágil. Ele se fez criança. Ele se fez menino. Então, ele introduziu uma nova sensibilidade moral no mundo antigo. O mundo antigo não estava preparado para essa sensibilidade moral. O Natal celebra o nascimento de uma criança pobre, um gesto cultural revolucionário que desloca o sagrado do poder para a vulnerabilidade. A mudança sacramental do sagrado foi mudado. O sagrado não está mais no poder. O sagrado não está na religião portentosa, poderosa, mas está numa criança, está no menino. Então houve uma mudança. Valorização da infância, a ênfase na criança como centro do sagrado transformou permanentemente as estruturas familiares ocidentais, porque o cristianismo viu que Deus se fez menino, criança. Então a criança agora foi vista com outros olhos. Existe um novo olhar agora para a criança que não era tido. Olha que interessante, gente. Ética da solidariedade, o espírito natalino de caridade reflete valores cristãos profundamente enraizados na cultura ocidental. Por quê? Na narrativa bíblica, os magos do Oriente vão lá entregar presentes para o menino. Vão presentear o menino. A, mostrando que a sensibilidade da ajuda, a sensibilidade da caridade será uma marca distintiva do cristianismo. Consequência histórica, a valorização da infância, né? Qual foi a consequência dessa histórica? Qual foi o impacto na história? A valorização da infância, da família nuclear, ou seja, marido, né? Homem, mulher e criança, que isso é o núcleo de uma família, né? Que hoje as pessoas atacam, hoje as pessoas brigam, e não tem uma coisa mais horrenda para uma criança do que ver um pai e uma mãe se separar, né? Eu tive essa dificuldade muito na vida, eu sofro até o dia de hoje, porque antes do meu pai falecer, meu pai não morava mais com a gente e só vivia bêbado, minha mãe expulsava ele de casa. Então era praticamente um divórcio. E era muito sofrido. Então, hoje eu tô com 20 anos de casado, né? Já completa 20 anos de casado. E é muito bom ver o meu filho feliz, ter um pai, ter uma mãe que cuida dele. E isso é um núcleo familiar. E esse impacto de núcleo familiar é um impacto vindo da fé cristã. Ainda que nós vivemos hoje novos modelos de família, família com a mãe solo, modelos de pai solo, é complicado. Ah, crianças órfãos, é, homem com homem, mulher com mulher, são outros modelos de famílias sociais.
Mas o núcleo que o cristianismo promoveu era o núcleo familiar de homem, mulher e criança. E aqui eu não estou sendo preconceituoso, tá? Não estou sendo homofóbico, nem nada disso. Só estou divulgando a ideia de que o cristianismo ele veio promover essa ideia dentro da própria história. Houve mudanças, como nós estamos vivendo um mundo secular, onde a religião ela foi colocada de escanteio, ela foi colocada no campo do particular, aí hoje no secularismo a cultura mudou. Então hoje nós temos outros núcleos familiares. É uma mudança cultural, e aí tem que ser estudado, pesquisado, por isso que eu não estou falando que não é no campo aqui da ofensa, mas na época houve uma mudança por causa da fé cristã. Tá bom? Quem quer entender sobre secularismo, vai ler o livro do Taylor, acho que é Secularismo, o nome acho que da obra. Então, hoje, núcleo de solidariedade, hoje naturalizadas no Ocidente, está profundamente ligada à lógica simbólica do Natal. Refutando a redução ao consumismo. Uma leitura veniana impede a redução do Natal ao consumismo moderno. O consumismo é um desvio tardio. Foi lá tarde. Gente, o desvio, quando a gente fala desvio tardio, ou seja, essa ideia de transformar o Natal como algo de consumir, de beber, de pecado, de prostituição, é algo bem tardio. Tá? Século XX, XXI. Não é a essência histórica da festa. Ou seja, a essência histórica da festa do Natal não tinha nada a ver com consumo, não tinha nada a ver com Papai Noel. Já começa por aí. Confundir fenômeno contemporâneo com origem histórica constitui um erro metodológico grave. É grave isso. Você está confundindo as coisas. A festa, historicamente, não era consumismo, não era Papai Noel. Ah, Kleber, mas a árvore de Natal é pagã. Então, até a árvore de Natal provém do. Eu falei na aula passada, mas o Natal, a árvore de Natal, ela provém de uma cultura protestante. Ela nasceu dentro do protestantismo. O protestantismo século XV, se eu não me engano, ali na Alemanha, na chamada 25 de dezembro, ou 24 de dezembro, eles comemoravam a festa do Adão e Eva. E ali eles produziam a árvore da ciência do bem e do mal, que tinha uma maçã, daí vem a ideia de que a maçã é pecado. Não foi o catolicismo que inventou, foi dentro da cultura protestante. E a ideia de uma árvore da vida. Então, se colocava presentes ali na árvore da vida, enfeitava ela, tinha a estrela da esperança e tal. Então, isso é uma cultura dentro do protestantismo. Até a árvore é a cultura protestante. E não nasceu com Lutero, como muita gente fala na internet. Não foi o Lutero. Mas foi dentro do protestantismo. Você está entendendo como funciona? Tá dentro, é o cristianismo sempre impondo a cultura. É o cristianismo sempre dando novos significados, ressignificando as coisas. É difícil entender isso, né? As pessoas têm uma dificuldade. Não é a essência histórica da festa. Confundir o fenômeno contemporâneo com origem histórica constitui um erro metodológico grave. Origem antiga. Ritual da memória coletiva cristã, século III até o século IV. O Natal é um ritual de memória coletiva. E aí nós temos a consolidação medieval, estruturação de calendários e práticas sociais com o calendário cristão. Nós temos a transformação moderna, secularização progressiva mantendo o simbolismo. O simbolismo foi mantendo, mas a sociedade foi se tornando secular. A religião se tornou algo privado. Você viu esse dia o Ed Renekiewicz falando? Aqui dentro, ó, isso aqui é uma mentalidade secular. Ele está sendo pastor, mas totalmente equivocado. Ele está dizendo, eu sou pastor. Aqui dentro da igreja eu dou glória. Aqui dentro da igreja eu canto louvor. Lá fora eu ajudo o pobre. Lá fora eu faço outras coisas. Lá eu faço questões sociais. Aqui dentro é religião. E ele está falando que a religião tem que estar dentro do templo. Só que Paulo vai dizer que nós somos um culto racional, um culto vivo. Um sacrifício vivo para Deus. Então, onde você estiver, você está cultuando a Deus. Tudo que você faz para a glória de Deus. E rende graças a Deus. Então, você é cristão onde você for. Você tem que glorificar Deus onde você for. Como que eu glorifico a Deus? Sendo melhor e para a glória de Deus naquilo que você faz. Você é um professor? Seja o melhor professor possível para a glória de Deus. Então sempre está cultuando a Deus. Então essa dicotomia é uma dicotomia secular. Progressivamente o secularismo foi invadindo e a religião se tornou
particular. Vamos lá. Secularização progressiva mantendo o simbolismo. E aí nós temos o desvio contemporâneo, a mercantilização do século XX, século XXI. Aí você tem, sim, aí tem Coca-Cola, aí tem Papai Noel, símbolos do capitalismo, neoliberalismo, aonde as diferenças sociais são gritantes. Os ricos comem bem nas mesas cheias de comida e o pobre nem panetone tem. Eu passei minha vida inteira com vontade de comer panetone, é uma luta. De vez em quando minha mãe ganhava um panetone das mulheres que ela trabalhava. Então foi uma luta. Eu só fui comer panetone de verdade mesmo, encher a pança de panetone mesmo, já na minha mocidade, perto já do casamento. Então, e quando eu comecei a trabalhar, porque a empresa dava, né? E eu tinha dinheiro também para comprar. Então, isso, irmão, isso é muito complicado. Então, isso é neoliberalismo. Isso é discrepâncias sociais. O pobre cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico. Por que o Natal sobrevive? Por que ele sobrevive, Kleber? O Veyne recorda que as práticas culturais sobrevivem porque continuam a fazer sentido mesmo quando reinterpretadas. As crenças não sobrevivem por imposição, mas porque continuam plausíveis para as pessoas. Por que você acha, agora você como teólogo aqui, eu deixo de um pouco de canto a ciência, a religião, a história. Por que você acha que a fé cristã é atacada todo ano, a festa de Natal? Por que você acha? Isso é um intento do diabo para isso. Isso nasce do coração do diabo, de Satanás, querer atacar a fé cristã, atacar a teologia. Por que a teologia é atacada nos púlpitos? Por que ser teólogo, ser mestre é atacado? Você nasce do coração do diabo. Por que é atacado? Porque para que a crença morra, para que a crença seja subjugada, e aí você deixa de ser cristão. Eu já vejo muita gente falando assim, é igual dentro da reforma, dentro do protestantismo. Vamos lá, dentro de uma igreja presbiteriana. Eu vejo presbiteriano dizendo, eu sou calvinista, mas de 4 pontos. Então você não é calvinista. Eu sou calvinista, eu sou arminiano de 3 pontos. Não existe, então você não é arminiano. Entendeu? Eu sou pré-tribulacionista, mas eu não acredito em certas coisas do pré-tribulacionista. Então você não é pré-tribulacionista. As pessoas começam a cortar partes da crença. Eu sou cristão, mas não creio na Trindade. Então você não é cristão. Aí a pessoa fala assim: Cristo morreu, mas ele não morreu pelos nossos pecados, como tá. Eu já vi muito teólogo falando isso. Aí eu fico pensando, então ele morreu por quê? Então pra que servia ele morrer? Você precisa agora elaborar uma outra história para dizer por que ele morreu. Olha que loucura. Eu já vi gente falar assim, eu creio na Trindade, mas ela não está na Bíblia. Se ela não está na Bíblia, para que você crê em algo inventado? É uma invenção, você está sendo enganado. Eu digo não, eu creio na doutrina da Trindade porque ela está na Bíblia. Se ela não tivesse na Bíblia, eu não creria. Porque ela está na Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Então tem gente que fala, eu sou cristão, mas não creio na Trindade. Eu sou cristão, mas para mim Jesus não é Deus. Então você não é cristão. As pessoas estão diminuindo a crença, cortando a crença pela metade. Por que elas fazem isso? Porque o inimigo está lutando na mente dela, porque a briga é no coração e na mente. Para que a crença seja diminuída. E aí você menos perceber, você não é cristão. Você é outra religião, você é outra coisa. É isso que está acontecendo. Porque as crenças, elas sobrevivem. Por que o Natal até hoje é celebrado no cristianismo? Porque tem algumas igrejas protestantes que ensinam que é cristão. Tem a igreja católica e a igreja ortodoxa que ensinam que a festa é cristã, que entende que a data é simbólica, que entende que Jesus se fez história, que Deus se inseriu na história, que Jesus é a história de Deus e o Deus é a história. Porque entende isso. Então a crença ela vai sobrevivendo. Mas a crença ela está sendo atacada. Para quê? Para que a crença morra. Se a crença morrer, o cristianismo morre também. Porque o cristianismo não é só ideologia, não é uma ideologia. O cristianismo é uma crença. A crença em um evento, na encarnação do Deus que se fez história. Puxa vida, difícil de entender. As pessoas ficam atacando várias questões do cristianismo. Gente, vocês não sabem. O mundo acadêmico hoje em dia, por causa do liberalismo teológico, quer ver crenças que estão sendo atacadas?
A crença de que Jesus se encarnou está sendo atacada. A crença de que o sacrifício foi vicário, substitutivo, ela está sendo atacada. E eu vou ministrar uma aula aqui no meu canal sobre isso. Ela está sendo atacada. A doutrina da Trindade está sendo atacada. A doutrina da Trindade está sendo atacada. E toda vez que atacam a festa do Natal, não é a festa do Natal que eles estão atacando. O intento do diabo não é a festa em si. Ele está atacando a ideia de que Jesus se fez carne. E a importância da encarnação. A importância desse milagre. Você está entendendo? Então, várias questões da fé cristã está sendo atacada ao longo do tempo. Isso é muito perigoso. E eu faço essa advertência aqui. Eu faço essa advertência aqui. Cuidado com o que você vê na internet. Cuidado. A pessoa está atacando a sua fé e você está concordando com ela. Cuidado com o que as pessoas mandam para você no WhatsApp. Manda um documento xingando o Natal, xingando o cristianismo, xingando Jesus e você tá lá concordando. Realmente é pagão. Realmente o cristianismo inventou. Sabe, umas bobeiras e você tá concordando, balançando a cabeça, concordando. Cuidado com o que as pessoas mandam para você. Estão te enganando, você nem tá percebendo. Mesmo secularizado, o Natal permanece como um ritual de memória coletiva, estruturando calendários, afetos e laços sociais fundamentais. Mesmo no período de secularização, ainda assim as pessoas no final do ano se reúnem, pensam em algo de amar o próximo, de dar presente para o amigo, família se reúne, tem gente que pede perdão no Natal. Eu briguei com o irmão, olha que interessante, eu briguei com o irmão de uma outra denominação. Nós estávamos num grupo lá discutindo sobre política. E eu briguei com ele. E eu fui grosso com ele e ele foi grosso comigo. E eu fiquei triste com aquilo. Eu não devia ter feito aquilo. Saí do grupo, né? Brigado. E naquele dia lá, no Natal, acho que foi ano passado, retrasado, ele mandou um WhatsApp pra mim: ô, Kleber, é Natal. E eu me arrependo de ter brigado com você, ter xingado você. Eu queria pedir perdão. E eu falei pra ele: ô, meu irmão, nós somos irmãos em Cristo. Eu também quero te pedir perdão em nome de Jesus. Olha o milagre. Até brinquei no mesmo dia eu brinquei. Olha o milagre de Natal. Só o Natal pode promover um negócio desse. Produzir que você tem que pedir perdão. Você tem que falar, puxa vida, me arrependo. Então, ainda mesmo a festa está dentro do secularismo, ainda ela produz algo de memória coletiva. Olha que importante. A analogia democrática, assim como a democracia moderna, preserva rituais gregos sem compartilhar sua cosmologia. Tem um monte de ritual que é grego e está dentro da democracia, que é um construto grego. Tá tudo certinho. Mas a gente não concorda com a cosmologia, com o cosmo, a doutrina do cosmo grego. Você crê em Zeus? Você crê nos mitos? Você crê no demiurgo? Você crê nessas coisas? Não. Mas você crê na democracia grega, no pensamento político grego. Olha aí que interessante. O Natal moderno preserva símbolos cristãos em contextos secularizados. Ainda que as pessoas queiram embutir Papai Noel, embutir um monte de coisa, ainda tem a ideia de Jesus. Até o ano passado, na época de Natal, eu ainda não assisti esse desenho. Quero assistir, vamos ver se eu assisto dessa vez. Teve um desenho que fizeram e é um desenho muito bonitinho, pelo que eu vi no trailer. E de repente se conta a história de Jesus. O menino é inserido na história sobre o nascimento de Jesus. Olha que genial. Ou seja, a memória coletiva funcionando até em Hollywood. A analogia linguística. O Natal funciona como língua cultural materna. Pode-se não crer literalmente, mas ainda pensar, sentir, celebrar por meio dela. Ainda que muita gente secularizada não crê no nascimento de Jesus, no Natal, ele não crê, mas ele ainda pensa, ele sente e ele celebra por meio da crença. Em algum momento do Natal ele vai falar de Jesus. Até as pessoas que é ateu, para xingar Jesus, para falar mal de Jesus, na data de Natal ele vai falar de Jesus e ele nem vai perceber. Ele nem vai perceber que está falando de Jesus por causa do Natal. O Natal ainda implica discussões acaloradas sobre quem foi Jesus. Até no mundo acadêmico, nesse período, as pessoas falam de Jesus. Nem que for para xingar, mas estão falando de Jesus. É aquela velha história. A memória ainda continua. Falem bem, falem mal, falem de mim. Né? E como no Brasil nós temos uma cultura muito estranha, a gente tende a elogiar as pessoas que já se foram. Pode acontecer isso. Ninguém liga pro Kleber. Kleber é um bobão.
Aí o Kleber bate as botas. O Kleber, nossa, todo final do ano ele fazia um vídeo sobre o Natal. Ele deu aula, ele explicou. Essa porque a gente não dá valor pros nossos vivos, a gente só dá valor pros mortos. É uma cultura meio doida que tem só no Brasil mesmo. Em outros momentos, em outras culturas, as pessoas elas tentam agradar as pessoas vivas, né? Dar presente para pessoas vivas, amar as pessoas vivas. Exemplo, os americanos, você pode ver isso nos vídeos da internet, quando um parente está muito distante, e ele faz muito tempo que ele não vê aquele parente. Aí, de repente, quando eles se encontram, vai dois brothers, dois irmãos, eles se veem assim, ou um pai e uma mãe, ou, perdão, um pai e um filho, eles se veem, um começa a chorar e eles se abraçam, porque aquilo é amor, aquilo é reencontro, é um encontro novo. E eles se encontram, se abraçam, choram. Tem alguns que quando vê o filho novamente desmaiam. A gente não, a gente tende a não ver mais os nossos irmãos um bom tempo e nem lembrar deles. Nem lembrar que tem família, né? Tem filho que nem lembra que tem pai e mãe. Tem famílias que não lembra que tem irmãos. Não lembra. Só lembra quando tá doente. É, e eu vejo isso até na minha família, né? Ninguém liga pra minha esposa, a família dela. Aí quando alguém manda mensagem, a Dirce faz 3, 4 dias, 5 dias, um mês, 2 meses que não fala comigo. Ela tá bem? Eu falo, hoje ela não tá muito bem, não. Ela passou a semana inteira doente, levei ela no médico. Meu Deus, e ela tá bem? E agora? Aí fica perguntando. Ah, puxa vida. Se você entrasse em contato mais vezes, você saberia se ela tava bem, se ela tava doente, se ela tava com saúde, né? Sabe? Aí fica preocupada. Não pode. Não pode, gente. Não, as coisas não funcionam desse jeito. Tá bom? Então bora lá. E para terminar, 1h06. A luz do Paul Vane, o Natal como um patrimônio cultural, para encerrarmos. À luz do Paul Vane, que é um historiador ateu que falamos aqui na aula, compreendemos o Natal não como superstição, não é uma superstição, não é uma crença pagã, ou manipulação comercial, não é Papai Noel, não é não. Mas como um fenômeno histórico, cultural de profunda relevância civilizacional, relevância para a civilização. Puxa vida, irmãos. Tenta entender isso. Ele ainda é relevante para a civilização ocidental. Legitimidade histórica, produto legítimo da transformação cultural do mundo romano. Da onde saiu o produto do Natal? Da cultura cristã, quando transformou a cultura romana, impactou a cultura romana, quando o mundo cristão invadiu o mundo romano. Olha que interessante. 2, consolidação simbólica. Instrumento de consolidação do cristianismo no Ocidente. Foi um dos instrumentos de consolidação do cristianismo no próprio Ocidente. 3, identidade cultural. Pilar da identidade cultural ocidental duradoura. Até o dia de hoje, um dos pilares da cultura ocidental, a ideia de que Deus fez carne, ele nasceu entre nós, celebramos. Se você vê a missa do galo no catolicismo, lá, os católicos da Europa, na Itália, o Vaticano está lotado lá na missa do galo, você vê que são pessoas secularizadas, são os católicos secularizados que só vão de vez em quando na missa. Mas naquele dia específico, quando está falando do Natal, quando o Papa lê a sua homilia, falando do Jesus, do menino, daqui a pouco você vê gente chorando, freiras chorando, padres chorando, você vê pessoas seculares chorando. Por que disso? Porque ainda é um pilar da identidade cultural ocidental que durou por esse tempo. E é um ritual social, transcende a crença individual, estruturando o coletivo. É uma crença coletiva, é um ritual coletivo, não é individual. Esse negócio, não, cada um crê ou não crê, não, é algo coletivo. Que a comunidade cristã, que a cristandade acredita, professa e celebra. Defender o Natal nesse contexto não é impor a fé. Defender o Natal nesse contexto não é estar impondo a fé, mas é reconhecer a profundidade histórica de uma tradição que moldou valores, sensibilidades, estruturas sociais e duradouras. A crítica que reduz o Natal a sincretismo fraudulento, como muita gente diz aí na internet, né? Tudo é sincretismo religioso, fraudulento, é festa pagã, é símiles, é Deus Invictus, é o Sol Invictus, essas baboseiras de internet.
ou mero consumo, não, é tudo Papai Noel, é dinheiro, é pecado, prostituição, revela mais um anacronismo historiográfico. É anacronismo, é impor visão do meu mundo no mundo antigo, é anacronismo historiográfico, do que um rigor acadêmico. O mundo acadêmico não pensa assim. Rigor acadêmico. Trata-se. Por que você acha que as pessoas odeiam os professores? Odeiam os acadêmicos? Eu fico muito triste quando a gente, pessoas, até da igreja que eu frequento, em cima do púlpito, falam mal do mundo acadêmico. Porque os filhos deles só são engenheiros e advogados porque tiveram professores. Os filhos deles só foram médicos, são pessoas estudadas, são advogados, porque tiveram professores. Subir em cima de um púlpito e falar mal de um professor é um retrocesso. É uma contradição entre termos. É uma ignorância acima da ignorância. É uma idolatria ao analfabetismo funcional. Não dá pra entender isso. Subindo do púlpito, falar mal de professor comete um pecado institucional. Um pecado acadêmico. É um pecado, gente. Vocês estão cometendo. Todo mundo precisou de um professor algum dia. Até para você aprender a dirigir, você teve um professor para te ensinar a dirigir. Quando você pega o seu carro para ir para a igreja, alguém te ensinou a dirigir. Nem que foi o seu pai, foi um professor para você. É um absurdo falar mal de professor. Até para você aprender o beabá, sabe? Até para você aprender o beabá, você precisou de uma professora. Puxa vida! Falar mal de professor em cima do povo, falar mal de mestres e doutores, falar que os mestres são do inimigo, que é do diabo, que é do inferno, é um retrocesso. É ir contra o bom senso. Então não faça isso, não comete esse pecado público. E é por isso que as pessoas ficam falando que a congregação aceita, fica xingando a congregação. Porque a gente chega nos cultos, inclusive cultos online, e fica falando mal do mundo acadêmico, dos mestres, dos estudados, falando mal de teologia. Você comete um crime, você comete um pecado fazendo uma coisa dessa. Isso é um absurdo. E eu fico impressionado que, assim, tem gente dentro da igreja tentando ajudar. Tem gente dentro da igreja tentando fazer a coisa acontecer. Mas tá lá, a pessoa tá lá, retrucando, pra ser aqueles velho teimoso. O rei velho não se deixa admoestar. Fica lá com uns velhos teimosos, teimando por uma coisa que não é pra teimar. Ensinar que nós estamos na graça, que nós não saudamos ninguém com Feliz Natal, que nós não fazemos isso. É fazer você se tornar só você o perfeitinho. Aí as pessoas vão lá e criticam a gente. Aí você fala, o crítico tá com o inimigo, tá com o diabo. Será que tá mesmo? Aí a gente fica abrindo porta toda hora pro adversário, fica abrindo porta toda hora pra todo mundo xingar a gente. Tá errado isso, gente. Vamos parar. Sinceridade, vamos parar com essas bobeiras. Anacronismo historiográfico do que rigor acadêmico. Trata-se do julgamento presentista que ignora os processos reais de transformação cultural. Ignora, porque não estudou a história, não sabe como que a história funciona. Síntese final. O Natal emerge de análise veniana como uma construção cultural legítima. É legítima essa construção cultural. Resiliente e significativa. Uma herança que merece ser compreendida em sua complexidade histórica. Ela merece ser compreendida em uma complexidade histórica, não simplificada por reducionismos ideológicos. Você tem que entender ela na sua complexidade histórica, porque nela, ali você vai ver questões de historiografia, filosofia, teologia, antropologia, sociologia, cultura. Tem uma complexidade muito grande a festa do Natal. Você não pode reduzir, não, é pagão. Não é. É pagão, não é pagão. Não, porque é o símiles, porque não sei o quê, porque o Sol Invictus, porque é uma festa pagã, porque era do diabo, do demônio, porque é idolatria. Você reduz. E não funciona assim. É não entender a leitura, não estudar, não ler. E é incentivar as pessoas ao analfabetismo. Achar que o analfabetismo é de. Tem gente promovendo o analfabetismo nas igrejas, achando que isso é de Deus. Teve aí um culto aí que uma pessoa falou que ser analfabeto é dom de Deus. Isso é horrível. Num país que o analfabetismo cresce cada vez mais porque a educação está sucateada. Você comete um crime falando em cima do púlpito um negócio desse. Que ser analfabeto é bom. E você ensina a nova juventude, a nova geração não querer fazer o Enem, não querer estudar, não querer procurar um bom emprego, uma boa vida para ter uma boa esposa e cuidar de uma boa família.
Você comete um crime a não ensinar, a não estudar. Você comete um crime, não faça isso. Isso é feio. É diabólico um negócio desse. Não pode. Olha esse símbolo dessa família reunidos, presente, a lá a árvore. Construto dentro do protestantismo, não é pagão, porque era uma árvore do inimigo. Eu vi hoje uma doida da internet falando que você chamava espírito pra dentro da. Isso é uma baboseira. Ela tirou isso das vozes da cabeça maluca dela. Tem que ser muito doido pra falar uns negócios desses, gente. Vamos tentar ser um pouco mais honesto, tá bom? É, Aqui tem um debate orientado, de grupo, análise textual, individual e as referências bibliográficas. Leiam, tá, gente? Leiam Paul Vane, quando o nosso mundo se tornou cristão. Leiam essa obra. Leiam também o Peter Brown, A Ascensão do Cristianismo no Ocidente. Leio também Micer Liade, o grande da fenomenologia da religião, o sagrado e o profano. Eu já li essa obra, eu pretendo esse próximo ano ler ela novamente. Leiam essa obra. Leiam, gente. Aprendam sobre religião. É importante, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, gostou da playlist, gostou de tudo, curte o vídeo, compartilha, se inscreva no canal, deixa um comentário positivo. Cuidado, não fica xingando, falando um monte de besteira, cometendo crime. Cuidado com o que fala nos comentários. Cuidado, isso é que tem vezes a pessoa comete crime. Teve uma pessoa aqui no meu comentário, duas pessoas, uma foi racista, né, escreveu lá, eu denunciei a conta dela, foi racista. A outra foi homofóbica, falando besteira. Cuidado com o que vocês estão falando, porque aí depois você tem que pegar a conta da pessoa, mandar abrir um boletim de ocorrência na delegacia de crimes cibernéticos, identificar a pessoa, achar a pessoa onde ela mora e prender ela. Cuidado com o que falam na internet, cuidado com o que vocês comentam na internet, gente. Discurso de ódio. Eu vi uma pessoa também, tive que denunciar ela xingando outras religiões. Teve gente xingando o cristianismo dentro do meu comentário. Gente, quando vocês verem esse comentário, desse tipo xingando o cristianismo ou outras religiões, denuncia a conta. Denuncia a conta, não deixa. Tá bom? E é isso. Essa sexta-feira, esse fim de semana, eu lanço novas aulas, novos projetos. Tá bom? E hashtag rumo a 50 mil manos. Querendo Deus, na permissão de Deus. Deus abençoe a vida de todos, todos fiquem com Deus. E para quem entendeu os 3 vídeos desse ano, um Feliz Natal e um próximo ano novo. Deus abençoe e guarde a todos. Em nome de Jesus. Amém.